99% das pessoas fazem a conclusão do TCC da maneira errada. Neste episódio, você vai aprender a fazer a conclusão do seu TCC, parágrafo por parágrafo, passo a passo, da maneira correta. Não é isso, Eretudo? Isso. E para começarmos a falar desse passo a passo sobre a conclusão de um TCC de forma correta, adequada, nós precisamos primeiramente compreender o que significa uma conclusão de um texto de forma geral. Porque é muito mais fácil eu começar a elaborar uma parte de um texto sabendo o conceito dessa parte do texto do que quando eu não domino realmente essa parte do texto. Quando eu sei realmente o conceito da parte textual que eu vou elaborar, eu tenho consciência, é uma consciência mais adequada para essa produção textual. E aí, a primeira questão que eu coloco é: o que é a conclusão de um texto? Não somente de um TCC, mas o que é a conclusão de um texto de forma geral. E, claro, quando nós vamos ver o que é a conclusão de um texto de forma geral, dicionarizada, nós vamos ver que é a parte final do texto, e nós vamos ver que nessa parte há uma sintetização de tudo que foi visto anteriormente, e é a parte que encerra o trabalho. Então, esse encerramento, essa sintetização, ela não pode ser negligenciada, porque o que acontece muitas vezes nos TCCs? Os alunos já estão cansados, loucos para terminar esse trabalho, e isso está refletido na conclusão do trabalho, porque às vezes eles fazem a conclusão de qualquer forma. E isso, com certeza, vai penalizar o trabalho. Por quê? Porque quando alguém vai ler um trabalho acadêmico ou até mesmo um livro para comprar ou qualquer outro trabalho, normalmente a sequência da leitura é a seguinte: eu leio o resumo. Se o resumo me convida, eu leio a introdução do trabalho. Se a introdução do trabalho é convidativa, eu leio a conclusão. Se eu achei interessante essas três partes, introdução, resumo, introdução e conclusão, o que acontece? Eu vou ler o trabalho completo. Caso contrário, não. Isso vai acontecer com a banca no sentido da nota. Se o resumo está bom, se a introdução está boa e a conclusão está boa, esse avaliador vai avaliar esse trabalho com um bom olhar, porque ele já vai partir do pressuposto de que se o resumo está bem elaborado, se a introdução está bem elaborada e a conclusão bem elaborada, então esse é um bom trabalho. E essa ideia é a ideia que nós queremos que os nossos alunos, as bancas dos trabalhos dos nossos alunos tenham na hora de revisar o texto deles. Qual sua sugestão sobre esse conceito e sobre essa parte, Lucas? É muito interessante, Letusa, quando você já começa falando justamente do conceito de conclusão. Porque muitas vezes o aluno, aquela pessoa que está procurando fazer o TCC, ele está procurando uma receita de bolo. E nós estamos dando essas receitas de bolo, de cada parte, inclusive, do TCC, do resumo, da introdução, hoje da conclusão. Isso é importante, isso é válido, isso certamente vai contribuir fundamentalmente para que ele tenha uma nota melhor no TCC, eu não tenho dúvida disso. Mas é interessante ele ter a consciência, como você falou, do que é a conclusão. E essa palavra consciência talvez fique meio vaga para quem não é como nós da área de linguagem, de linguística, de produção, de escrita. Digamos assim, o que é ter consciência? Talvez para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, é você entender para que serve a conclusão. Qual que é a função da conclusão no conjunto do texto? Porque muitas vezes, como você bem colocou, Eretusa, o que se torna a conclusão para aquele aluno? Aquele aluno já está cansado, ele não entende muito bem que a conclusão tem uma série de requisitos, de etapas, de conceitos que devem ser mobilizados naquela seção do texto, e ele faz uma coisa meio assim, um apanhado geral, mas muito perdido do que é aquela conclusão. Então, o que a gente mais lê em conclusão do TCC é que desses passos todos que nós vamos dar, o aluno ele se fixa em um.
Ou, por exemplo, ele fala assim: concluímos nosso trabalho e esperamos que ele contribua para a área. Então, ele fala de uma possível contribuição para a área. Ou ele fala assim: concluímos o nosso trabalho e entendemos que podemos progredir num mestrado, doutorado, em outras pesquisas. Ele dá a perspectiva de novas pesquisas. Mas, às vezes, ele não faz o apanhado do trabalho. Alguns fazem um apanhado do trabalho, mas, por exemplo, fazem um apanhado só da análise do que foi feito, só a discussão dos resultados. Esquecem de falar, por exemplo, se houve limitações metodológicas, se houve questões teóricas que no decorrer da pesquisa ele entendeu que ele precisa retomar. Porque eu volto a insistir nisso. Quem está muito em contato com esse texto é o autor, o aluno que está fazendo. Os professores da banca e os leitores desse trabalho, eles estão lendo aquele trabalho pela primeira vez. Então, o que a gente vê muito é o aluno achar que a conclusão está ficando redundante, repetitiva. Não está ficando redundante, não está ficando repetitiva. É assim mesmo. Você tem que retomar. Esse é o espaço dentro do seu texto para fazer uma retomada. Então, às vezes, como você bem colocou, Eretusa, os alunos negligenciam a conclusão, fica algo muito mal feito. E aí eu corroboro, concordo plenamente com o que você falou. Aquele aluno que traz uma conclusão bem feita, e veja, geralmente, quando nós estamos lendo como avaliadores, a parte do texto que a gente vai ler é a conclusão, né? Claro, o leitor mais livre, ele faz geralmente essa leitura que você disse. Ele lê primeiro o resumo, se for convidativo, vai para a introdução, às vezes ele já vai dar uma espiada na conclusão. Mas eu, pelo menos, como membro da banca, claro que podem ter várias leituras, eu costumo seguir a linearidade do texto, porque eu não tenho a opção de ler ou não aquele texto. Eu sou da banca, eu vou ler o texto todo. Então aí você já vem, você também como leitor, vem cansado da leitura. E aí quando você pega uma conclusão que te mostra ponto por ponto, meio que faz uma retomada, meio que faz uma revisão. É que nem aquele professor que deu aula, vários conteúdos. E a hora que ele faz a revisão não é algo muito bom, a hora de você assentar Isso. os conhecimentos, a conclusão é isso. É a hora de assentar os conhecimentos. É você lembrar para o seu leitor tudo que você discutiu de maneira resumida e mostrando para ele, até inclusive para que ele tenha a percepção de que ele ganhou valor ao ler o seu trabalho, que o seu trabalho contribuiu para ele. Então, quando a gente chega na conclusão e vê isso, a gente fala, valeu a pena investir tempo na leitura desse trabalho. E então, como você bem colocou e eu reforço, eu não tenho dúvidas de que uma conclusão bem feita ela eleva a nota daquele candidato. E se o resumo, se a introdução são as primeiras impressões, a última impressão é a conclusão. Se a conclusão está bem feita, é a hora que você vai lançar lá a nota, né, que você vai fechar a sua nota e ela está bem feita, eu acho que aí é um momento muito importante também nessa atribuição de nota para o TCC. E nesse caso também, a última impressão ela é tão importante quanto a primeira, ou talvez até mais, porque vai ser a impressão final que aquele revisor vai ficar em mente, por último, para atribuir uma nota àquele trabalho. Então, se ela é ruim, por mais que ele tenha vindo com o conceito de boa elaboração do trabalho até aquela parte, então, se ela é ruim, ela vai subtrair nota. Mas se ela é uma boa conclusão, então ela pode elevar essa nota. E aí, daí a importância de ter esse esmero, de ter esse cuidado durante a elaboração da introdução. E aí, outra questão que você pode falar. E se você até me permite complementar essa sua fala, e que você colocou muito bem, que a última impressão talvez seja até a mais importante, porque nós, como leitores, o TCC ele tem uma certa extensão. Então, geralmente, você não faz em uma única vez. Você vai lendo por partes. E ao último momento que você sentou para ler aquele texto, você vai ler a conclusão. Daí, como você bem colocou, é isso. É aquela última impressão que às vezes que fica, né? E aí é a É, hora que o avaliador vai fechar a nota. é como se fosse a cereja do bolo, digamos assim. Se nós estamos fazendo uma receita, então seria como se fosse a cereja do bolo, sem ela falta muita coisa. E outra questão que você comentou na sua fala e que é importante, bom, quando eu sei o que é uma introdução e sei qual é a importância da introdução para o meu trabalho, então eu vou aumentar o meu nível de consciência durante essa elaboração do trabalho.
E aí eu coloco justamente esse questionamento: qual é a importância da conclusão de um TCC para que o nosso aluno, para que o nosso ouvinte, a nossa audiência possa ter essa consciência sobre qual a maior importância da conclusão de um texto. Então, por exemplo, quando eu vou falar da importância da conclusão de um TCC, por exemplo, eu coloco a questão de que ela reside num fato ou que vai fomentar a reflexão final do trabalho, que é justamente essa última impressão. Então, essa reflexão final do trabalho, ela é muito importante para a nota, para a avaliação e até mesmo para a elaboração do trabalho e para o próprio, para o próprio escrevente. Por exemplo, eu quando eu vejo minha tese de doutorado, eu vejo as falhas, porque ela já tem 10 anos, então já é antiga, digamos assim, para o meio acadêmico. Mas quando eu leio a minha conclusão, eu me sinto orgulhosa do trabalho que eu fiz. Apesar de que o processo tenha sido tortuoso, eu tenha tido meus limites, etc. Mas quando eu chego na conclusão do trabalho, eu tenho orgulho do que eu fiz. Então, se eu fosse atribuir uma das partes mais representativas da minha tese de doutorado, é a minha conclusão. Se eu tivesse que escolher uma parte do trabalho como a minha favorita, é a minha conclusão, porque ela justamente fomenta essa reflexão final e ela vai reafirmar o argumento central do trabalho e talvez até propor algumas ações posteriormente ao trabalho. Mas é bem o que você coloca, é esse fechamento do trabalho, essa reflexão final, é esse olhar, esse último olhar do trabalho. Quando você coloca sobre a importância da conclusão para um TCC, o que você costuma falar para os seus alunos? Olha, Tuz, acho que eu já começo falando para eles que cada sessão do TCC, entre elas, a da conclusão, ela tem alguns requisitos mínimos, básicos, imprescindíveis, que têm que estar presentes e que eu vou checar se estão lá. Vou fazer esse checklist. Eu faço esse checklist para Uhum. fazer a atribuição da nota. Por quê? Eu acredito que o aluno ele tem que apresentar isso para a banca. Isso é o mínimo. Se ele quiser complementar, ok, ele pode complementar, mas aquilo é o essencial. Então, existe, e isso é muito bom, porque facilita muito para o aluno, porque às vezes, né, até os melhores alunos, os mais empenhados, eles chegam e eles falam assim, mas o que eu vou pôr na conclusão? Eu já falei tudo. Então ele Isso. fica com essa falsa ideia de que ele já falou tudo. Sim, ele já falou tudo, mas ele não sistematizou o todo. Ele não destacou elementos daquele todo e deu um fechamento para aquele texto. Então isso é muito importante. E isso é muito comum que nós leiamos TCCs que a conclusão ela é meio perdida, digamos assim, porque ela não abrange todos esses aspectos. Então quando eu tenho essa espécie de receita, né, parágrafo por parágrafo, ou pelo menos algumas itens que eu tenho que contemplar, eu acho que isso facilita para o nosso aluno, para o estudante. Então, eu falo para eles, mas também é aquela coisa, né? Às vezes você fala e você fala, vou atribuir nota, tal, né? Faz aquela pressão psicológica e mesmo assim, às vezes o aluno não faz, ele não segue. E por que ele não segue? Eu penso, podem ser por várias razões, porque ele está É. cansado, porque ele acha que aquilo não tem relevância, mas quem busca a excelência vai, com certeza, ganhar muito em seguir esses aspectos, né? Isso facilita para o leitor, facilita para você como autor, principalmente, né? E aí você, inclusive, né, como você falou, você se sente mais autônomo, com mais liberdade, com mais capacidade de, inclusive, fazer outros gêneros, porque você fez um TCC, mas você pode usar essa receita de bolo, esse passo a passo, para fazer a conclusão da sua tese de doutorado, da sua dissertação de mestrado, de um trabalho de conclusão de especialização. Então, mas talvez eu tenha que colocar algo diferente na tese, reforçar a questão da ideia inovadora. Pode, mas ali ela já traz muitos elementos que vão servir de base para o desenvolvimento também de outros gêneros textuais, discursivos, acadêmicos.
Então, é muito válido, né? E é isso que eu falo para eles, né? Toda a aula das disciplinas de TCC, eu sempre brinco. Gente, estou aqui entregando ouro para vocês. Porque é uma disciplina do curso muito, de alguma maneira, técnica. A gente faz as reflexões, sim, sobre linguagem, porque são cursos relacionados à linguagem, são cursos de letras ou curso de linguística. E, então, eu busco com eles fazer uma reflexão mais ampla, mas eu posso trabalhar os mesmos conteúdos, por exemplo, com estudantes de outros cursos, de engenharia, de química, de filosofia, porque é uma parte técnica. Eu estou ensinando, de alguma maneira, uma parte técnica de como elaborar melhor a sua escrita. Né? Só que daí, muitas vezes, sem trazer toda uma discussão linguística que há por trás, porque essa discussão ela pode ser interessante para o profissional de linguagem e talvez não seja necessária para aquele... digamos assim, mal comparando. Às vezes você vai à academia, né? Você quer aprender como, por exemplo, ganhar massa ou perder peso. O profissional não precisa te explicar os aspectos físico-químicos envolvidos naquilo, mas o que você quer chegar ao resultado. E é isso, né? Quando nós trabalhamos com outros cursos que não os de linguagem, nós não precisamos trazer para o aluno toda aquela reflexão. Mas essa técnica ela é fundamental e ela auxilia, a meu ver, em todas as disciplinas do curso. Porque hoje nós estamos falando da conclusão, mas tem as questões de normatização que estão presentes na vida acadêmica de maneira geral. E essas questões que você coloca aí me fizeram. Antes de prosseguir aqui, eu gostaria de fazer essa colocação, já aproveitando a sua fala sobre a importância da autonomia intelectual e acadêmica que o aluno ele vai adquirindo durante o percurso de elaboração do TCC. E essa autonomia vai ser importante para tudo na vida desse aluno. Inclusive pelo fato de que a autonomia é uma das necessidades básicas do ser humano. Quando nós vemos lá na psicologia as 7 necessidades básicas do ser humano, a autonomia é uma delas. Então, quando esse aluno passa pelo processo de elaboração do TCC e adquire essa autonomia, ele vai levar isso para toda a vida e para todas as áreas da vida dele, e principalmente para a questão profissional e acadêmica. E aí outra questão também que eu faço sobre essa conclusão, a importância da conclusão, é o questionamento de quais são as principais características de uma conclusão textual eficaz. Porque como nós vamos falar de um passo a passo, claro, nós não vamos falar de toda a justificativa teórica da área da linguagem, por que nós falamos isso. Mas nós estamos dando passo a passo minimamente para que o aluno entenda o todo e esse passo a passo que nós vamos apresentar no final. E aí, quando nós vamos falar quais são essas principais características de uma conclusão de um texto eficaz, nós vamos ver que uma conclusão eficaz ela tem 3 características básicas. Ela precisa ser objetiva, ela precisa ser concisa e ela precisa ser clara. E muitas vezes, como você mesmo colocou, os alunos se perdem na conclusão, às vezes pela pressa de finalizar o trabalho, pelo cansaço. Por N fatores, eles pecam nesse quesito, objetividade, concisão do texto e clareza do texto. Então, a conclusão, mais do que outra parte do texto, ele precisa dessas características, de ser objetivo, de ser conciso e de ser claro. O que você poderia acrescentar a isso, Lucas? O que eu poderia acrescentar é o seguinte, né? Nós usamos aqui 3 qualificativos, 3 atributos para a conclusão. Objetivo, conciso e claro. E todos nós, aí não são só os profissionais da linguagem, ficamos às vezes em dúvida: o que é ser objetivo, o que é ser conciso, o que é ser claro? Obviamente, esses são conceitos flexíveis, para não dizer relativos. São conceitos flexíveis. Para determinadas áreas pode ser que ser objetivo é algo, para outras áreas do conhecimento ser objetivo é outra questão, né? Nós vimos isso até refletido nos próprios, por exemplo, artigos científicos, nos papers de diferentes áreas, que eles são diferentes, porque as noções, né, de concisão, de clareza, de objetividade são diferentes.
mas mesmo assim eu não vou me furtar a dar uma resposta a isso. Para mim, o que é o objetivo em termos de conclusão? É apresentar todos esses aspectos que nós vamos falar hoje. Então, e você atendeu a todos esses aspectos. Tudo que eu tinha que dizer na conclusão, eu disse objetivamente. Por quê? É isso que eu tenho que atender, então eu segui tudo isso, eu fui objetivo, eu não me perdi. Porque às vezes o aluno se perde, Isso. não sabe. E no final, quando nós terminarmos o passo a passo, nós vamos falar de um bônus, que é a questão que muitos colocam se eu devo colocar uma citação ou não na conclusão do meu trabalho. Então, essa é uma pergunta bem recorrente e no final esse será o nosso bônus, além do passo a passo. Então, vamos começar esse passo a passo. Não, Anituza, só um minutinho, por favor. Pode Então, falar. esse, para mim, o objetivo é isso: é você trazer todos esses elementos. O que é ser conciso? Mais uma vez, é um conceito reflexível, mas conciso é não se perder na conclusão, é ser resumido, mas atender os objetivos. Ou seja, se eu tenho que falar que uma determinada hipótese foi atendida ou não, eu vou falar, olha, determinada hipótese, como foi visto, foi atendida por isso, por aquilo. É algo mais conciso, resumido, menor, porque toda a justificativa foi desenvolvida no texto. E o que é ser claro? Eu queria chegar nesse ponto. O que é ser claro? Também, mais uma vez, é muito relativo. Porque a própria noção de clareza ela é diferente para diferentes áreas. Então, por exemplo, na nossa área, a gente percebe, eu pelo menos percebo muito claramente assim. Quando eu pego um texto, um TCC da área de linguística, mais de linguística, de letras, mais linguística, que não é de literatura, parece que ela tem um estilo. A de literatura muitas vezes se encaminha para um estilo meio que literário, quase que como se as questões literárias, metafóricas, as inversões sintáticas, todo Totalmente de acordo com essa sua colocação. ela também fosse para o texto do aluno. São modos diferentes, mas o que eu acho, o que eu vou te dizer? Ah, Lucas, eu quero escrever um texto lindo, literário, vou ser o Machado de Assis do TCC. Eu diria muita calma nessa hora. A não ser que você esteja aí na literatura, você já tenha realmente muita autonomia, não vá por esse caminho, porque a chance de você se dar mal é 111%. O que é ser claro? Ser claro é dizer o que tem que ser dito. Não se preocupe em. Eu tenho que usar palavras bonitas, eu tenho que usar palavras rebuscadas. Você vai se embananar, porque a banca, ela sim entende as palavras bonitas, ela sim entende as palavras rebuscadas, e às vezes ela vai ver que existe uma inadequação semântica, ou seja, você usou uma palavra com sentido, e ela não casou ali no contexto do seu texto. Então você não conhecia nem o sentido dela, nem a questão semântica para pôr ela no seu texto. Então, ao invés de ficar claro, ficou confuso. Além disso, quando às vezes eu vou lá, né, nas ferramentas de texto, como por exemplo o Word, e fico buscando sinônimo, isso é muito comum, fica algo inadequado. Também tem a questão das concordâncias e regências. Então você procura uma palavra bonita e põe ali, você encaixa ela no seu texto, só que as regência, questões de regência e concordância foram quebradas. Então essas questões mais amplas da sintaxe, da organização das palavras na linha do texto, se perderam. E aquele profissional que vai ler, ele vai olhar aqui e vai falar: olha, o aluno colocou uma palavra aqui, mas na regência, ou seja, você prejudicou o seu texto, porque ele ficou errado. Então, tem muita gente que diz assim, não posso, eu tenho que ficar procurando sinônimos, que eu não posso repetir. Aqui não é redação do Enem. Aqui, às vezes, a repetição, se for em prol da clareza, é melhor. Às vezes as pessoas, tem algumas questões assim que eu sempre falo para os meus alunos, o uso do mesmo, eu mesmo, gente, espera aí, vê se esse mesmo pode ser utilizado. Na dúvida, repete o termo, certo? E não tem problema, é uma questão técnica às vezes, porque você está mobilizando de repente um conceito técnico da sua área e aí você busca um sinônimo no Word. Só que aí, aquele sinônimo, ele não encaixou, porque dentro daquela área do conhecimento, ela tem um desvio técnico. Vou dar um exemplo nosso. Às vezes o aluno fala indivíduo e sujeito.
para determinadas áreas da linguagem, indivíduos sujeitos a conceitos diferentes. Então, se eu troco um por outro, você já prejudicou o texto. Enfim, em síntese, seja objetivo, atenda ao passo a passo, seja conciso, fale o que você tem que falar, mas não precisa trazer toda a discussão de novo. E, aliás, Eretus, aí é uma questão, né? Às vezes a pessoa quer daí somar na conclusão. A conclusão não apresenta novidade. A novidade era lá. Se você quer falar algo de novo na conclusão, você tem que voltar lá onde você ia falar e colocar. E, por fim, seja claro. Não busque ser rebuscado, sofisticado. Deixa isso para depois. E só complementando essa sua fala sobre essa questão de preocupação em procurar sinônimos para as palavras, outra questão que pode ser que o aluno pode incorrer a partir dessa questão é justamente pegar uma palavra em desuso. Às vezes são palavras que nem se usam mais. Por exemplo, muitas vezes eu vejo pessoas que, por eu ser da área de letras, fica se hipercorrigindo e usando um vocabulário hiper rebuscado que nem eu mesma uso, porque eu sei que é um vocabulário em desuso e torna o discurso do sujeito, de certa forma, um discurso cansativo. E aí também tem que ter cuidado com isso, porque, como eu sempre falo, o texto escrito é nossa forma de nos expressarmos. Você se expressaria daquela forma? Eu sei que da modalidade oral para a modalidade escrita tem divergência, mas não deixa de ser a minha forma de me expressar. Então, vai características do meu eu, da minha pessoa. E aí, quando eu tento hipercorrigir e colocar, às vezes, palavras que eu nem sei se está em desuso, às vezes, sociolinguisticamente, é uma palavra arcaica, ou então uma palavra que não se usa, ou uma palavra que, para a sua faixa etária, não é adequada. Então, tem todas essas questões quando eu vou colocar um sinônimo que não é simplesmente escolher um sinônimo e jogar lá no meu texto, como você bem coloca. Vamos lá para o passo a passo? Vamos sim, vamos. Bom, então, quando nós vamos falar de uma conclusão de boa qualidade, como você mesmo já colocou, ela tem que contemplar alguns aspectos. E aí nós vamos pontuar passo a passo como se fosse parágrafo. E aí o aluno pode perguntar, mas eu tenho que fazer só um parágrafo? Não. Se de repente naquela parte você quer fazer mais de um parágrafo, o aluno fica livre. Lembrando que também mais adiante nós vamos falar da extensão de uma conclusão de um TCC, também uma extensão ideal. E aí o primeiro parágrafo que eu sugiro que tenha na introdução é uma espécie de introdução ao tópico conclusão. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Lucas, sobre isso? Sim, todas essas sessões do TCC, a introdução, a desenvolvimento teórico, fundamentação teórica, elas são um texto. Então, elas precisam ter uma introdução ao texto. Às vezes, o aluno vai, né, e segue. E assim, tipo, ponto 2, fundamentação. E segue. Não, gente, peraí. Introduza. O que é introduzir? Em termos mais claros, assim, fale, nesta sessão serão discutidos. Ah, mas isso é preciso? Sim, isso é preciso para você ir conduzindo o seu leitor. E E vai aí, linkando um texto, uma parte do texto, a outra, vai dando vai fazendo que o texto seja mais fluido, não é, para o olhar do leitor. E se torna um texto até mais claro também, porque o leitor vai estar atento sobre o que você vai pontuar em cada parte. E só complementando a sua fala, Lucas, eu gosto sempre de colocar para o aluno que cada tópico ou subtópico de um texto, por mais que ele tenha uma extensão maior, nós temos que ver como se fosse uma redação de vestibular individual. Então, o tópico é conclusão, então eu tenho que ver esse tópico como um tema, o tema é conclusão, e aí eu tenho que fazer a introdução da conclusão, o desenvolvimento da conclusão e o fechamento final, ou seja, essa conclusão da conclusão. Porque é como você bem coloca, são textos que eles fazem parte de um todo, mas que ao mesmo tempo eles precisam ter sentido individualmente, né, de forma separada. não, exatamente, eu concordo plenamente. Exatamente, quer dizer, tem que ter uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E isso vai fazendo com que o texto, no conjunto do TCC, ele fique muito mais coeso,
as ligações fiquem muito mais claras para quem acompanha a leitura e vai, claro, contribuindo, obviamente, né, para que esse aluno seja mais bem avaliado. Porque vai organizando para ele, vai organizando para o leitor. Isso. Então, o primeiro parágrafo, nós sugerimos que seja elaborado a introdução desse tópico conclusão. Já no segundo parágrafo, nós orientamos que seja retomada a relevância do tema, né? Que o tom retome esse tema e a relevância dele. O que você sugere, o que você pontua sobre esse segundo parágrafo, Lucas? Para ver como é importante essa organização. Porque quantas vezes nós não lemos TCCs que na conclusão o tema desaparece? Essa questão mais ampla do que eu estou falando, ela desaparece. Então, assim, eu preciso retomar ali, falar, olha, estou dentro do grande tema, tal, né? Vou trazer o meu leitor de novo. Digamos assim, vou aterrissar o meu leitor. Porque eu falei disso lá na introdução, aí eu já entrei em questões mais particulares minhas, porque uma coisa é o tema, vamos supor assim, o tema, a educação para alunos surdos. Esse era o tema. Mas aí eu trouxe uma fundamentação teórica, que são os autores que eu quis mobilizar. Depois eu fui fazer análise de determinados objetos. Aí, no final, se eu não volto para isso, parece que eu encerrei o tema. Eu não retomo que o que eu fiz tem a ver com o tema mais amplo. De onde partiu esse interesse? Então, é imprescindível retomar o tema na conclusão. E essas questões que você coloca também me faz lembrar outra pontuação que nós precisamos fazer, que é que todo o texto ele dialoga entre si. Há um entrelaçamento entre todo o texto. Eu não posso simplesmente romper uma sessão bruscamente, passo para outra sessão, como se fossem coisas que não fizessem parte do mesmo todo, porque é uma engrenagem, é como um sistema de um corpo humano. Todas as partes estão interconectadas, ainda que tenha sua autonomia ou sua individualidade, mas cada parte está interconectada. E no terceiro parágrafo, eu sempre sugiro que seja mostrada se a pesquisa preencheu a lacuna ou gap. Então, eu me propus trabalhar com uma determinada lacuna ou gap de pesquisa, e aí, quando eu chego na minha conclusão, eu vou realmente trocar em miúdos e falar: eu consegui preencher essa lacuna ou gap que lá no início eu anunciei que eu ia preencher, porque nem sempre isso acontece. Às vezes a gente consegue preencher em partes, às vezes nós caminhamos para outro percurso, diferentemente do que nós propusemos no início do trabalho. E isso faz parte do processo de elaboração de uma pesquisa. O que você sugere sobre esse terceiro parágrafo? Não, veja como é fundamental ter esse roteiro para escrever a conclusão. É outra questão, eu não sei como é para você, né, mas que é muito comum as pessoas não colocarem se elas chegaram a preencher a lacuna que elas haviam colocado. E mais do que, não é só dizer, ah, sim, eu consegui, ou não, eu não consegui. É dizer, se eu conseguir, como você bem colocou, total ou parcialmente, porque em geral é parcialmente, é muito difícil que você consiga ter dado conta de todo aquele problema que você colocou. Isso não é problema, faz parte da pesquisa. Como você bem colocou, Iretusa, às vezes no próprio desenvolvimento da pesquisa, porque o TCC é o texto que resulta da pesquisa, mas quem manda é a pesquisa. E às vezes no desenvolvimento da pesquisa não houve como você, por questões várias. Vamos pensar assim, se determinada pessoa estava realizando uma determinada pesquisa e veio a pandemia e ela não pôde realizar. Então, ela continuou a pesquisa, ela precisou apresentar o TCC dela para obter o título dela, mas ela não conseguiu. E estou falando do TCC, da pandemia, que é uma questão mais, assim, grave, né? Mas existem várias outras questões. Você foi estudar em uma região, aí naquela região você acreditou que ia conseguir, aí depois não houve mais acesso, houve um problema, você ia para uma tal escola já não permitiu mais. Enfim, existem inúmeras questões que Até podem. mesmo as questões pessoais que podem afetar, você perde um parente, então você não pode dedicar tanto tempo àquele trabalho.
e aí você reduz sua carga de termina o trabalho porque tem que terminar, mas reduz sua carga de tempo de estudo, isso vai afetar o trabalho, consequentemente. Sim, com certeza. E assim, além de falar, então, se você preencheu ou não, né? Ó, veja como às vezes isso não vem escrito lá, né? Preenchi a lacuna ou gap, o que faltava na minha área, o que eu achei que faltava na minha área, às vezes não vem isso escrito. É preenchi ou não a lacuna ou gap. Se preenchi, total ou parcialmente. E se foi total ou parcialmente, por quê? Por que eu não consegui preencher? Foram razões pessoais, foram razões de ordem técnica, foram razões conjunturais que estão além de mim, porque podem ser questões técnicas, podem ser conjunturais, podem ser questões pessoais. E é muito engraçado, né? Que às vezes o estudante, eu entendo, claro, é uma visão ainda de quem não tem todo esse contato com o mundo científico. Ele não quer admitir que não preencheu toda a lacuna, ou se ele preencheu toda a lacuna, ou se ele não preencheu toda a lacuna, ele não quer dizer as razões do porquê. Assim, ele não quer admitir de isso não é o problema, isso é parte da pesquisa. Não adianta você E querer mentir. muitos acham que isso vai subtrair valor do trabalho. Não, a pesquisa é o que é o processo, e o que importa na realidade, muitas vezes, não é o que você faz, mas quem você se torna a partir do processo. Por exemplo, eu fiz uma tese de doutorado. O importante não foi exatamente o que eu produzi na minha tese, mas quem eu me tornei a partir da minha tese. Uma profissional mais consciente, uma visão científica mais apurada, com mais preparo acadêmico e científico para produzir outros trabalhos na área. Não é que meu trabalho tenha sido perfeito, mas ele me ajudou a me tornar a profissional que eu sou hoje. É quem eu me torno a partir do trabalho, não é o trabalho em si. Exato. Não, eu concordo plenamente. E assim, então, não adianta querer mentir para a banca, porque a banca vai ter leitores experientes que vai saber que você está tentando esconder, porque você não vai esconder. Parece que assim, criancinha, né, que está tentando esconder dos pais, não adianta. E é até bom que você já diga, porque mostra a sua honestidade como Isso. pessoa e a honestidade intelectual. E eu concordo plenamente com você, Letusa. E por isso que a banca, inclusive, ela tende a considerar essa honestidade. Porque o mais importante não é o trabalho final, é o processo que vai te tornar um profissional melhor. Então, que Isso. só quem passa, por exemplo, por essas etapas de ensino sabe como foi aquilo e como, por exemplo, a construção do conhecimento se dá de maneiras diferentes. Então, assim, quando você faz, por exemplo, um doutorado, eu acho que talvez porque seja o nível, né, dentro da escolarização formal, aquele que você vai dedicar mais tempo para um trabalho monográfico, que você vai ver, olha, para eu chegar aqui, eu tive que fazer muita coisa. Então, até a sua percepção da construção do saber científico muda muito. Isso. E aí, no quarto parágrafo, eu sugiro que seja falada se a, quer dizer, que seja colocado se a problemática foi resolvida ou não. Porque, claro, lá no início do trabalho eu apresento uma questão-problema, uma pergunta-problema, e aí na conclusão, justamente, eu tenho que fechar essa outra questão. Essa minha pergunta-problema foi resolvida? Não. E uma vez mais, o que você bem coloca, isso, se foi resolvido ou não, isso não vai subtrair valor ao seu trabalho. Vai ser a forma que você vai descrever o seu trabalho, os resultados, de forma honesta e clara. O que você gostaria de pontuar sobre isso, Lucas? Não, eu acho que é justamente o que você já disse, Letusa. Gente, tinha lá um problema que eu pretendia debater, entender. Olha, a não ser que você era uma pessoa iluminada, que a sua hipótese já dava conta de tudo, você foi ver que não era bem assim no mundo real. Então diga isso, diga com todas as letras. Né? Havia esse problema, havia essa hipótese, e foi ou não confirmado por isso e por aquilo. Então você tem que deixar claro ali para o seu leitor que o que de fato aconteceu na pesquisa. Inclusive, porque se você já fez bem o TCC como um todo, a banca já leu, ela já entendeu. Então não adianta ali na conclusão você querer dar uma maquiada.
eu entendo, sabe? É uma ideia de que a ciência tem que ser perfeita e de que E as não. hipóteses têm que ser confirmadas, sendo que muitas vezes é justamente na não confirmação da hipótese para a solução da sua problemática que reside a contribuição da sua pesquisa. E às vezes a própria imperfeição do trabalho, a própria imperfeição do projeto, do processo, é o que vai gerar mais resultados para o profissional, é que ele vai aprender mais, porque é aquela ideia de que o erro ele faz parte do aprendizado. Então, se não há erro, se não há falha, se não há intercorrências no processo, o que é que eu vou aprender? E aí é justamente o que nós colocamos anteriormente. Foque em quem você vai se tornar depois do trabalho, não no trabalho em si. Sim, o trabalho é importante, sim, mas não é o foco único. O foco é o seu aprendizado, é a concretização de uma etapa de formação. Isso é o que vai fazer diferencial na formação do pesquisador. E daí, quando nós vimos isso, aquela loucura para terminar o TCC em uma semana, fica sem sentido, porque o que é que o aluno vai aprender em uma semana? Com certeza, o que o aluno passa num processo de elaboração de trabalho de um ano, ele vai aprender muito, mais muito. Eu sempre gosto de colocar para os meus alunos que eles não têm essa percepção, mas como eu estou nessa disciplina já há um bom tempo, eles entram uma pessoa e saem uma pessoa completamente diferente. E isso é muito bonito, porque nós vemos claramente o nível de crescimento desse aluno intelectual, acadêmico e profissional. E isso é o que importa durante o processo de elaboração do TCC. Não é apresentar um processo perfeito, não é apresentar um trabalho perfeito, não é confirmar todas as hipóteses, etc. E aí, bom, quando nós falamos dessa questão da problemática, nós podemos expor se a pesquisa cumpriu os seus objetivos ou não. Falar dos objetivos, porque, como você bem falou, nem sempre nós vamos alcançar todos os objetivos. O que você pode pontuar sobre essa parte? Vamos lá, né? Então, gente, a gente já falou dos objetivos. Então, assim, esses objetivos têm que serem retomados. Eu sempre falo para meus alunos, não sei como você entende, né, mas para mim tem que ser até explícito. Tinha como objetivos na tal. O objetivo geral foi cumprido ou não parcialmente por isso. Os objetivos específicos eram esses. Gente, mas não ficou repetitivo? Não, não ficou repetitivo, porque foi muito texto depois daquilo. Então aquilo lá ficou, sei lá em que página 17, agora você está na página 40. Muito texto rolou aí, muita água rolou Isso. embaixo dessa ponte. Então é sempre bom, facilita para o seu leitor, né? E vai mostrando a coesão do seu texto. No sexto parágrafo, eu sugiro que seja colocado, que sejam colocados os resultados, que eu possa discorrer sobre os resultados. Mas aqui é uma parte que nós precisamos ter cuidado, porque não é a parte para discutir os resultados, como você colocou. Muita gente quer apresentar a novidade na conclusão, e não é um lugar para apresentar novidade, é um lugar para fazer fechamentos das ideias que já foram colocadas lá no texto, na introdução, no desenvolvimento, etc. E aqui eu não vou discutir resultados, porque eu vou ter a sessão de discussão dos resultados lá no meu capítulo crítico-analítico, ou seja lá como você nomeia esse capítulo. Aqui eu vou simplesmente pontuar os resultados mais significativos do meu trabalho. Então, dar um fechamento desses resultados. É o que você pode colocar sobre isso, Lucas. Você veja como tudo é uma coisa linkada com a outra, relacionada com a outra. Você falou dos seus objetivos, você falou, só que você tinha objetivos e tinha hipóteses. E a pesquisa, no confronto entre objetivo e hipóteses, te mostrou alguns resultados. Aí você tem que rememorar o seu leitor a respeito daqueles resultados que no confronto entre objetivo e hipótese você chegou. E você vai fazer isso novamente aqui no fechamento, na conclusão. Falar dos resultados. O que a realidade te mostrou? O que na pesquisa, se você foi fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisação, o que a realidade te mostrou? Era uma pesquisa experimental? O que os experimentos te mostraram? Você tinha objetivos, tinha hipóteses, mas o que a pesquisa efetivamente te permitiu ver? Isso são os resultados, tem que estar ali.
expressos novamente na conclusão do trabalho. E no sétimo parágrafo, eu poderia colocar, ou eu posso colocar, ou eu sugiro que seja colocado, que apresente-se as contribuições dessa pesquisa ou desse estudo, porque, claro, depois que eu venho pontuando todas essas questões que nós já apresentamos nos parágrafos anteriores, é importante destacar que contribuição esse trabalho trouxe para a universidade onde eu estou pesquisando, para a área da pesquisa que eu estou trabalhando, etc. O que você gostaria de pontuar sobre isso, Lucas? Não, porque as contribuições podem ser várias. Uma contribuição mínima que a gente espera é para o desenvolvimento daquela área de estudo. Isso. Então, assim, você contribuiu, porque ninguém já fez aquele estudo, você fez aquele estudo, avançou, né? Assim, e pode, às vezes, ter, inclusive, contribuições sociais relevantes. Você já chegou em coisas relevantes. E às vezes não, mas não tem problema. O próprio desenvolvimento da ciência já é uma contribuição relevante. Porque o que as pessoas não entendem? Às vezes, você está fazendo uma pesquisa e essa pesquisa ela não é eminentemente de ordem prática. Mas, digamos assim, se eu estou lá analisando célula, querendo entender o que tem dentro da célula. Veja, não vou ter um resultado prático imediato. Só que na construção daquele conhecimento, aquilo vai servir de base para que um dia eu ou outro pesquisador, por exemplo, consiga elaborar um medicamento mais eficaz, porque ele entende como é a estrutura da célula. Então, é isso que você tem que mostrar. Contribuiu para a sua área, contribuiu para a sua universidade, contribuiu para alguma questão social, contribuiu para alguma coisa já de ordem muito prática. Saiu um medicamento, um adubo, uma ideia, uma nova tecnologia, ótimo. Então você vai mostrar ali a contribuição do seu trabalho. Agora, é engraçado porque às vezes os alunos falam assim: mas eu não contribuí. Claro que você contribuiu, que você realizou uma pesquisa que ninguém havia feito. Mas eu não sou só um graduando. Mas ninguém parou para fazer a pesquisa que você fez. Então, ela certamente contribuiu. Aí, de certa forma, é uma forma de menosprezar o trabalho, né? E muitos alunos têm essa questão. Eu não sei se é por causa da hierarquização no meio acadêmico, aí diz, eu sou só um graduando. Sim, mas um graduando ou uma pessoa graduada, para quem não tem graduação, já é, se nós formos olhar essa hierarquia, já é um grande passo. E é interessante o que você falou sobre as contribuições, Lucas, porque muitas vezes os nossos trabalhos, as nossas pesquisas contribuem para questões que nós não havíamos previsto. Por exemplo, depois que eu concluí a tese, de vez em quando eu faço consultas para ver se alguém usou a tese como referencial teórico para alguma questão. E no meu trabalho eu trato sobre o texto publicitário para o turismo. E uma pessoa foi abrir uma empresa de turismo e usou argumentos da minha tese na abertura da empresa dela e para fazer publicidade da empresa. E eu achei super interessante porque nós não imaginamos que o nosso trabalho, por muitas limitações que tenham, possa contribuir para a melhoria de um trabalho de outra pessoa. Com certeza. E é como oitavo parágrafo, eu sugiro que sejam pontuadas as limitações metodológicas. E aqui, para quem quer fazer um trabalho perfeito, vai ser um ponto muito polêmico. Mas todo trabalho tem suas limitações metodológicas. E, claro, na medida que eu vou amadurecendo como pesquisadora, como intelectual, eu percebo as falhas. Não é porque a pesquisa é minha que ela vai ser perfeita. E mais uma vez é o que eu coloco, não é a pesquisa, é quem você se torna a partir dela, com o que você contribui a partir dessa pesquisa. Porque muitas pesquisas, entre aspas, perfeitas, podem não contribuir muito. E outras pesquisas que não são tão perfeitas, elas podem contribuir muito. Então, nós não temos como mensurar essa questão. O que você pondera sobre isso, oitavo parágrafo, sobre as limitações metodológicas? Falar sobre as limitações metodológicas, eu acho que até, de alguma maneira, exige uma sofisticação intelectual maior
estudante de TCC. Por isso que é raríssimo de você encontrar uma discussão dessa numa conclusão de TCC, que a pessoa entender, sim, eu me propus a realizar uma pesquisa, mas houve algumas questões que não chegaram a ser resolvidas a contento por razões quais? Talvez a própria teoria que eu mobilizei não dava conta, a metodologia que eu utilizei não dava conta, talvez porque eu precisasse flexibilizar aquela metodologia, talvez porque eu precisasse casar determinadas técnicas de metodológicas com outras técnicas metodológicas ou até com procedimentos metodológicos diferentes. E, claro, você está começando, então você não tem como vislumbrar tudo isso. Então, é bastante interessante que quase nunca apareçam, né? Mais uma vez, provavelmente por essa falsa ideia de que o TCC tem que ser perfeito e que a hipótese tem que ser corroborada, tem que ser confirmada 100%, né? E, é claro, isso é você mostrar justamente, como eu falei, que houve limitações, que houve problemas, mostra não só a sua honestidade, como a sua maturidade intelectual, o que é tão difícil de ver no TCC. E infelizmente, até em outros níveis, né, do progresso da vida acadêmica, como no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. E aqui, mais uma vez, eu pontuo a questão de que o erro contribui para as falhas, os erros contribuem para o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Então, se o processo é perfeito, não tem falha, é só acerto, que aprendizado houve? E aí, na sequência, nós podemos ter um nono parágrafo para que a função desse parágrafo é sugerir outros estudos sobre o tema, porque, claro, o que eu venho pontuo minhas limitações, eu sugiro tanto para que eu possa desenvolver futuramente o meu tema de outra forma, porque quando nós terminamos uma pesquisa, muitas vezes nós paramos para pensar e pensamos, eu poderia ter elaborado de outra forma, eu gostaria de ter feito de outra forma. E quando nós chegamos nessa parte, nós podemos falar isso claramente, de forma honesta. Esse trabalho pode ser desenvolvido a partir de X técnica que não foi aplicada aqui, e por N motivos eu não tive maturidade de fazer, ou por N questões não pôde ser elaborado dessa forma, ou mesmo sugerir outros estudos para outros colegas que vão ler aquele seu trabalho e querem trabalhar com aquele tema, não tem muitas ideias, mas aí quando você sugere, outros pesquisadores podem acatar aquela sugestão e realizar uma pesquisa sobre aquele trabalho, ou seja, é uma contribuição muito maior para a área e para outros pesquisadores. O que você poderia colocar sobre esse nono parágrafo? É justamente isso. Você fez a pesquisa, o mais comum é que, como a sua pesquisa não resolveu tudo, e que no próprio desenvolvimento da pesquisa você foi se atentando para questões que você não havia previamente pensado, você vai ter um leque de opções de desenvolvimentos posteriores daquela pesquisa, ou para apontar tal pesquisa poderia ser desenvolvida, seja por mim, seja por outro pesquisador. Porque às vezes você vai ter, inclusive, a consciência de que você precisaria de uma outra formação para discutir um determinado aspecto, mas que um outro profissional de uma outra área talvez conseguisse levar a cabo uma outra pesquisa que vem da sugestão da sua pesquisa. Exato. E aí, como 10º parágrafo, nós poderíamos colocar uma possível ampliação dessa pesquisa que está sendo concluída aí, e eu posso colocar essa possível ampliação. E por último, o último parágrafo, 11º, eu posso fazer um fechamento desse estudo e um fechamento desse tópico conclusão. O que você sugere sobre esses dois últimos parágrafos? Uhum. Eu vou botar só para a diferença de novos estudos para ampliação. Novos estudos, assim, eu fiz uma pesquisa, por exemplo, na área de direito empresarial. E aí, vendo aquelas questões, eu estava discutindo uma questão de marca, e eu falo, olha, vendo essa questão, me suscitou uma questão de direito do trabalho, me suscitou uma questão de direito civil. Então, novos estudos às vezes até em outras áreas. E ampliação é o seguinte, eu analisei, por exemplo, duas empresas. Para uma visão mais ampla, eu poderia analisar 10.
Ou seja, eu vou ampliar, porque às vezes no TCC ela tende a ser uma pesquisa mais restrita, e em outros níveis você pode ampliar. Então, é isso. Nono parágrafo, novos estudos. 10º parágrafo, ampliação da pesquisa. E o fechamento, né, no 11º parágrafo, fechamento do estudo e o tópico de conclusão. Então, você vai, de alguma maneira, fazer o fechamento daquele estudo, da importância daquele estudo, de tudo que você desenvolveu, e, inclusive, aproveitar para fazer o fechamento da sessão, né, digamos. Aqui, concluímos nosso trabalho, enfim, né, deixar isso claro, textualmente marcado, né, escrito, para aquele leitor que você, então, está encerrando o seu trabalho. Muito bem. E, claro, aqui nós vemos que, de forma geral, que o tópico conclusão, texto à parte, como nós já colocamos anteriormente, com sua própria introdução, seu desenvolvimento e sua conclusão. E quando os alunos, quando o escrevente segue um passo a passo desse, um roteiro, fica muito claro para quem está avaliando e aumenta muito o padrão de qualidade do trabalho. E, por exemplo, esse último tópico, que é o fechamento do estudo, e do tópico conclusão, é muito negligenciado. Dificilmente eu encontro trabalhos que realmente tenham esse texto, e é como se o trabalho ficasse no vácuo. Nós percebemos a própria pressa do aluno de concluir o trabalho, a própria negligência nessa sessão de conclusão, já pelo menos nesse último parágrafo, porque não tem esse fechamento, não é fechado com uma certa elegância essa pesquisa que demandou X tempo na vida desse estudante, na vida desse pesquisador, desse escrevente. O que você gostaria de pontuar ainda sobre isso? Quer dizer, a gente mostrou aqui todo um passo a passo. Vamos supor que esse aluno ele está fazendo lá, está com muita dificuldade, e ele fala assim: olha, na questão de limitações metodológicas ou de até discussões de conceitos teóricos, eu vou me esquivar, não vou fazer. Tudo bem, mas se ele cumpriu todos os outros parágrafos, ele já fez uma excelente conclusão. Ele já mostrou tudo aquilo que ele tinha que fazer. Então, eu acho que já é uma excelente conclusão. Agora, o que não é uma excelente conclusão é uma coisa sem rumo, né? Que é apresentada assim, fica. E como eu falei, então você tem conclusões que são as coisas mais estranhas. O aluno pega um pedaço da introdução, dá uma mudada e fala que aquilo é conclusão, como se fosse, pega meio que o resumo, põe lá, ou então aí ele começa a contar uma coisa que não tinha na pesquisa até agora, é a novidade na conclusão, enfim, é algo complexo, né? Bem complicado. Mas acho que é isso, eu acho que ele seguindo esse passo a passo, ele vai certamente fazer uma excelente conclusão, com certeza conclusão melhor do que 99% das conclusões que nós vemos no mundo acadêmico, né? Isso, Porque com assim, certeza, vai elevar o nível do trabalho, da pesquisa, e vai elevar o nível, a nota também desse aluno. com certeza, porque assim as pessoas não dão a devida atenção à conclusão. Isso. E aí vamos para as observações finais, que são os bônus que nós anunciamos lá no início do episódio de hoje, do TCC 360 Podcast. A primeira pontuação final, a primeira observação final é quando eu elaboro a conclusão do meu trabalho. E, obviamente, nós vamos orientar para ser elaborada uma das últimas partes do trabalho. É uma das últimas partes que eu elaboro no trabalho, a conclusão, por último, o resumo. Se eu for seguir essa sequência, o que você colocaria quando alguém pergunta quando eu elaboro a conclusão do meu trabalho? Nesse caso, assim, a gente está dando um passo a passo, às vezes se a pessoa for muito desesperada e quiser começar a fazer, mas eu não acho interessante, não. Acho que conclusão é melhor ser feita mesmo ao final, quando você já fez o trabalho, já fez a fundamentação teórica, já falou da metodologia, já fez a análise, já chegou aos resultados, já fez as discussões, aí você elabora a conclusão. A meu ver, é aí. Esse é o momento. A segunda observação final seria qual a extensão da conclusão de um TCC, porque o aluno tem essa angústia, que tamanho tem que ter? E eu já vi conclusões de meia página e já vi conclusões de mais de 4 páginas.
Para um trabalho de 35 páginas, que é a extensão de uma monografia básica, eu sugiro que a introdução, como todos os outros tópicos desse trabalho, tenham em média de uma página mínima a 3 páginas e meia como máximo. O que você sugere em relação à extensão? E se eu não escutei errado, acho que você falou a introdução. A Não, conclusão, desculpa a conclusão. eu concordo, Letusa. Veja, nós já passamos alguns parágrafos, né? Imaginando que esses parágrafos tenham de 3 a 6, 7 linhas, é isso que ele vai ter. Isso. E eu concordo plenamente com o que você falou. Gente, tem conclusão que você chegar lá é meia página, um parágrafo, Exatamente. 2 parágrafos. Como? Não tem como concluir nisso. Por outro lado, tem, tem conclusões que aí você já chegou lá no final, aí, como eu te falei, aí vem toda uma história, não sei o quê, aí são páginas e páginas. Não, gente, pelo amor de Deus, é conclusão, né? Então, assim, você passou de 4, 5 páginas para um texto que vai ter de 30, 40, 50 páginas, mesmo se às vezes tem TCCs mais maiores, digamos, de extensão. Ah, quis fazer um TCC de 80, 100 páginas. Tudo bem, mas conclusão é conclusão. Então, assim, não é porque você fez, de repente, um TCC de 100 páginas que a sua conclusão vai ter 20. Né? Não vá fazendo a proporcionalidade porque não vai dar certo. Talvez tenha 100 páginas porque você trouxe muitos exemplos, às vezes era uma área que precisava trazer muitas imagens, muitos, vamos supor, redações que você foi colocando ali para análise, né? Pode ser, mas não vai me fazer uma conclusão de 20 páginas porque está completamente fora do esperado. Então, eu concordo com você, Letusa. De 1,5, 3 páginas, 3 páginas e meia, 4 páginas, eu acho que é o tamanho ideal. Mais do que isso, eu já acho que está fora. Assim, E não... pela lógica, se o aluno vai pontuar todas essas questões que nós colocamos no passo a passo, parágrafo por parágrafo, é como você bem colocou, vai contabilizar no final mais ou menos isso mesmo, dependendo do tamanho do parágrafo que eu fizer para cada ponto que eu vou colocar nessa conclusão. Agora eu falei a conclusão. E a nossa terceira e última observação importante é: eu coloco ou não coloco citação na conclusão? Eu vou deixar você falar primeiro dessa vez e depois eu faço a minha colocação. Olha, aí tá cheio das polêmicas hoje, né, Letusa? Bom, põe ou não citação. Gente, não está escrito na pedra, né? Você tem a liberdade de. Eu, mais uma vez, vou falar assim: depende da sua autonomia. Você se sente confortável a trazer uma citação lá na sua conclusão? Em que parte dessa você vai trazer? Tem gente que às vezes traz a citação como a última linha do texto. Olha, pode ser que dê um fechamento que fique perfeito, lindo, maravilhoso, mas é só se o cara fez aquele verso do poema pensando no seu TCC. Geralmente não. Então, em geral, por mais metafórico que seja, eu particularmente tendo a não gostar. Não gosto muito. Pode ser que fique bom, pode ser que não fique bom. Eu, particularmente, não recomendo. Eu acho que não é a hora de trazer citação teórica. Teórica, para mim, eu acho que não é a hora de trazer citação. Você já trouxe lá a discussão teórica. Mas eu quero trazer, por exemplo, como eu falei, um verso de um poema que tem tudo a ver. Olha, eu acho que isso pode estar como uma epígrafe, como uma epígrafe da monografia ou de uma sessão. Se você trouxer lá no encerramento, eu não sei se é um pouco da minha parte metódica da coisa, mas eu acho que até se for no encerramento, eu ainda gostaria de ouvir a voz do autor de novo, a voz do graduando, de quem está escrevendo o TCC, falando para mim. Ou seja, vemos assim, é desse modo, ele complementar. E não que a última linha seja daquele autor outro. Mas, enfim, se ele fez tudo perfeito, né? Lindo, maravilhoso, eu acredito que não vai ter um problema. Então, essa questão de colocar ou não citação na conclusão é muito polêmica, porque muita gente acha que existe uma regra, uma norma, e é como você bem coloca, não está escrito na pedra que é proibido. De forma geral, vemos o conceito de
conclusão e a importância e as principais características, etc., nós vamos ver claramente que não cabe uma citação aí, que lugar de citação não é na conclusão do trabalho. Mas isso não é proibitivo. Pode ser que alguma, como você bem coloca, pode ser que alguma citação se encaixe. Por exemplo, na minha tese de doutorado, já que eu falei tanto nela hoje, eu coloquei uma citação curta, muito curta, lá na minha conclusão, porque cabia. E, inclusive, minha orientadora e meu co-orientador gostaram dessa colocação. Eu não trago nada novo, etc., mas ela se encaixa bem ali. Mas eu não aconselho aos meus alunos colocarem citação na conclusão, tampouco proíbo. Eu deixo, não, se você vir que é alguma coisa que vai agregar valor ao seu trabalho, deixe, mas tenha cuidado com essa citação, da forma de citar. Diretor, foi bom que você falou isso, porque vai que de repente, né, os desavisados falam assim, ah, já sei, agora eu vou procurar as teses do Lucas, da Tussas. Gente, tudo é um passo a passo na vida. Você vai criando Isso. autonomia para, inclusive, de alguma maneira, modificar o gênero, dissertação de mestrado, tese de doutorado, TCC. O que nós estamos dando aqui? Uma receita, um exemplo, um modelo que muito provavelmente, eu diria até certamente, será muito bem sucedido, muito bem avaliado. Mas por exemplo, eu também, como você, Eletusa, na tese, eu fui mais audacioso, digamos assim. Então, por exemplo, eu fiz algo eu escrevi em primeira pessoa, do singular, eu não escrevi nem em primeira pessoa do plural, eu falava assim, eu fiz considerações mais gerais, do tipo, eu acho, eu considero, não acho com a palavra acho, mas assim, me parece, pode ser que, modalizei muito, e fiz a própria estrutura da minha tese, ela foge muito do padrão, nas próprias sessões, mas veja, eu já vinha de um longo convívio com a escrita acadêmica, eu já tinha tido 3 anos de iniciação científica, projetos e relatórios, formal, com bolsa, mas eu tinha tido um ano antes de iniciação sem bolsa, ou seja, 4 anos, já tinha feito mestrado, e, além de tudo, eu era um profissional da linguagem e sou um profissional da linguagem, então assim, eu me sentia mais autônomo, mas como eu falei, mas depois já de doutor, quando eu fui fazer o curso de direito e eu fui fazer meu TCC, eu preferi fazer da maneira mais modelar possível. Ah, o que eu preciso na introdução? É assim que eu vou pôr. Tá. Então, enfim. Então você pode inovar? Pode. Não está escrito na pedra. Mas se você está aqui conosco procurando uma solução mais eficaz para esse momento da sua vida, eu seguiria mais esse modelo e não traria citação. Agora, é uma coisa muito curta, encaixa perfeitamente, como você falou, o orientador, né? O orientador achou aqui. Aí tudo bem. Não estamos dizendo que é impossível, que é impeditivo, que está proibido. Estamos dizendo que se você está perdido, talvez não seja o momento, não é isso? Exato, é importante primeiro fazer o básico para depois evoluir para outras questões e romper com as normas e romper com as regras, né? E para finalizar, gostaríamos de agradecer quem nos acompanhou até aqui. Esse espectador nosso realmente tem muito valor para o nosso trabalho. E gostaríamos de pedir que nos seguíssemos no canal e que desse um like ou compartilhasse o nosso vídeo para ajudar o YouTube a distribuir o nosso conteúdo. Isso, e daí você já deixa aí nos comentários se você já está escrevendo a conclusão do seu TCC ou se esse conteúdo vai ajudar você a escrever a conclusão do seu TCC. Conta pra gente qual que é o tema do seu TCC, né, Letusa? Quem sabe a gente não vá comentando aí nos próximos vídeos. Isso, e também pode comentar, colocar nos comentários se você gostaria de ver um exemplo de uma introdução com esse passo a passo, para que você possa tomar como parâmetro. E aí, se você colocar esse comentário, nós podemos pensar em disponibilizar um exemplo de uma conclusão que segue esse passo a passo, para servir como modelo textual.
Tá ótimo. Beleza, então. É isso. Valeu, Eretusa. Um abraço. Tá? Até o Tchau, tchau, próximo. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.